vigiarei, orai, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orai, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, e sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orai. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais
sem galardão. Quem foi a redenção veio em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém? Queridos, então agora que a gente já iniciou aqui, dizer para vocês que nesse momento então vou tirar a máscara, né, para a gente poder dar prosseguimento aqui ao nosso encontro, né, ao nosso estudo. Dizer que nós aqui nos estúdios do Edinaldo Lima estamos, né, na distância solicitada pelas autoridades, né, e estamos num ambiente propício para poder fazer isso, né? Por isso que então a gente pode tirar a máscara nesse momento. Tá joia? Queridos, para nós iniciarmos então o nosso tema de hoje, o nosso encontro, o nosso estudo, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Então nós iniciaremos nosso estudo, tá? Salmo de número 119. A partir do verso 9 nós leremos, né? Irmãos, eu não me canso de repetir isso, porque a gente de vez em quando vê esse ato falho, né? O livro dos Salmos não é um livro dividido em capítulos, é um livro dividido em salmos. Então é Salmo de número 119, né? Salmo capítulo 19. Tá joia? Então o Salmo de número 119, a partir do verso 9, eu poderia ler vários outros, mas a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar, queridos? Pai Santo, Deus bendito e gracioso, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, por todo o teu cuidado, toda a tua graça derramada sobre nós. Pai, obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de sermos o povo chamado e escolhido a reservar esse dia para ti, ó Deus. Muito obrigado, Pai. E Deus, fala conosco, ó Pai, nesse dia. Nos instrua, nos encha, ó Pai, da tua palavra, do discernimento que vem de ti, da orientação que emana de ti, ó Deus. Nos dá esse bom caminho, como diz esse texto, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Irmãos, o Salmo 119 é um salmo de louvor à palavra de Deus, né? Ele exalta a palavra de Deus, ele exalta a lei de Deus. E esse é o nosso tema hoje. Hoje a gente vai aprender um pouco mais, queridos, sobre a lei de Deus. Esse é o nosso tema. A lei de Deus.
Mas até antes mesmo, amados, de nós entrarmos no tema específico, exato, sobre a lei de Deus, é preciso nós trabalharmos dois problemas com relação à lei de Deus. Duas heresias, dois sofismas que existem no nosso meio com relação à lei de Deus e que nos levam a um caminho que não é esse caminho puro, como diz o Salmo 119. Não é o caminho de Deus, como diz então esse salmo, né? E nesse texto, nesse trecho que a gente leu. Um caminho que não nos leva a observar a lei de Deus, a palavra de Deus, da forma correta. Então, antes de nós falarmos exatamente da lei de Deus, nós vamos falar sobre dois problemas, duas heresias, duas falácias que existem com relação à lei de Deus. Queridos, isso não é novidade, isso não é de hoje. Talvez esteja um pouco mais evidente hoje, mas sempre existiu no seio da igreja, no mundo de uma forma geral, esses dois problemas, essas duas falácias com relação à lei de Deus. E a primeira delas, queridos, que nós vamos tratar, é uma falácia, e essa eu acredito que ela está bem evidente nos nossos dias hoje, é a falácia dos que arrogam viver um tempo sem lei. Em que a lei de Deus é uma coisa passada. A lei de Deus é algo que já foi, que não existe mais. Eles chegam a dizer, então, que nós estamos vivendo o tempo da graça. E por viver o tempo da graça, a lei, então, ela não se aplica mais. Nós não temos mais que observar a lei de Deus. Existe até um verso que diz que, fica até bonitinho, né? Mas que ele fala assim, livre da lei, que maravilhosa condição. Posso pecar o quanto quiser e ainda alcançar remissão. Ah, que bonito! Chega a rima. Mas é verdade? É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre ela mesma, sobre a lei de Deus? Um nome mais bonito para isso aqui, ou um nome, não sei mais bonito, mas mais técnico para esse viver sem lei de Deus, é o antinomianismo. Que na verdade quer dizer assim, anti-lei. É aqueles que vivem de forma a não observar a lei, dizendo que não se precisa observar a lei. E, queridos, eu queria deixar muito claro isso aqui. Eu estou falando de crente. Porque quem não é crente, quem não é cristão, é natural já não observar a lei de Deus. Né? É uma relação de causa e efeito, é claro. A condição natural de quem não é cristão é não observar a lei de Deus. Isso é óbvio, é uma consequência natural. Mas o que nós estamos falando agora é no seio da igreja. É no seio daqueles que se dizem cristãos. Lembra o último encontro que nós tivemos, quando nós falamos de igreja é invisível e visível? Então, é daqueles que se dizem igreja, daqueles que estão na igreja, mas vivem com esse pensamento. Um pensamento sem lei. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso para entender. O que é esse pensamento de sem lei? É aquele pensamento, são aquelas pessoas, queridos, que negam ou pelo menos diminuem a importância da lei de Deus para a nossa vida. Que dizem isso, por exemplo, agora nós vivemos o tempo da graça. Então, a lei passou. Eu não preciso mais observar a lei de Deus.
esses sem lei, queridos, eles cultivam no coração uma aversão à lei de Deus de várias maneiras. Eles evidenciam isso de várias maneiras. Alguns, amados, acreditam que não tem mais a obrigação de observar a lei moral de Deus. A gente não tem tempo de tratar isso hoje aqui, mas a gente tem que observar as leis ritualísticas de Deus, a lei moral de Deus, e nós estamos falando da lei moral de Deus. Tá? Mas, então eles acham que não tem mais a obrigação de obedecer à lei de Deus. Por quê? Porque vivem no tempo da graça. Então a lei passou. Eles acreditam que não precisam mais observar porque Jesus os libertou da lei. Porque então Jesus cumpriu a lei, os libertou da lei, então não é necessário mais cumprir a lei. Insistem, amados, que a graça de Deus, ela não só liberta da maldição de Deus. E ok, isso está escrito na Bíblia. Que nós fomos libertos da maldição da lei de Deus. Mas eles também então acreditam que essa graça então nos liberta da obrigação de obedecer à lei de Deus. De cumprir a lei de Deus. Em outras palavras, queridos, quem pensa isso, pensa que a graça se torna então uma licença para a desobediência. E aqui, amados, existe um grupo, não são todos, mas tem um grupo, vamos dizer assim, mais coerente até com esse pensamento, que leva ao final desse pensamento, que são os universalistas. Sabe o que é isso? São aqueles que dizem que no final Deus é tanto amor, tanto amor, tanto amor, que no fim não vai ter condenação para ninguém. No fim todo mundo vai ser salvo. A coerência desse pensamento, quem realmente é coerente com esse pensamento, tem que chegar nisso aqui. Mas não são todos que chegam nisso. Mas alguns, e é um número bem maior do que esses universalistas, acreditam que é possível viver sem cumprir a lei de Deus. Acredito que existe essa liberação para essa desobediência da lei de Deus. O mais surpreendente, amados, nisso tudo, é que as pessoas que defendem esse ponto de vista, a despeito do ensino da lei de Deus, aliás, esse ponto de vista sobre a lei de Deus, eles se esquecem, queridos, do ensino de Paulo. Do ensino claro de Paulo com relação à lei de Deus. Graça e lei de Deus. Paulo, queridos, muito mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, ele deixa claro, ele enfatiza, ele reforça, querido, a ideia das diferenças entre a lei de Deus e a graça de Deus, e ao mesmo tempo, tanto que elas são diferentes, mas complementares. Paulo, amados, ele se gloriava na nova aliança, na graça. Mesmo assim, amados, é muito explícito no ensino dele a condenação daqueles que acham que por causa da graça é possível viver sem cumprir a lei de Deus. Em Romanos, capítulo 7, queridos. Capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 27 em diante, diz assim, Paulo escreve, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios.
sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amados, é um erro primário. Aonde que está a base do erro dos que acham que é possível viver sem a lei de Deus? É um erro primário deles, amados, é confundir justificação com santificação. Há uma confusão entre esses dois termos, entre essas duas verdades bíblicas. Amados, a gente precisa sempre trazer a nossa memória. Justificação, o que é? É um ato único e exclusivo de Deus sobre o pecador. Deus justifica. Deus torna justo. E isso de uma única vez. Santificação. Aqui é um ato. Acontece uma vez. Santificação é um processo. E é sinérgico. Deus nos habilita para isso. Mas nós buscamos a santificação. Santificação, amados, é um processo que nada mais é que um processo de adequação à palavra de Deus. É um processo de nós nos adequarmos, vivermos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus. Amados, nós somos justificados pela fé. E pela fé somente. Independente das obras. Não importa o que nós fizemos ou não. O que nos justifica é a fé em Deus. Deus então nos justifica, independente de obras. Entretanto, amados, todos os crentes, todos os cristãos, eles crescem na fé a observarem os mandamentos, a observarem a lei de Deus. E esse crescer na fé ao observar os mandamentos de Deus não é para conquistar o favor de Deus. Para então conquistar essa justificação, vamos dizer assim. Mas não é para conquistar, mas é porque foi conquistado. Essa evolução, amados, esse crescer na fé, ele é movido por uma amorosa gratidão pela graça de Deus derramada sobre nós, que já foi concebida por Cristo Jesus em nossas vidas. Então, o nosso avanço, o nosso crescer na fé, o nosso santificar, não é para alcançar algo de Deus, mas é porque Deus nos alcançou. Isso precisa ficar muito claro. É um erro, amados, e aí também caímos nessa quando a gente caminha nisso aqui. É muito bonito ouvir isso aqui, falar do tempo da graça. É um erro, amados, supor que o Antigo Testamento ele é simplesmente a aliança da lei e o Novo Testamento é uma aliança da graça. Alguns dizem que no Antigo Testamento, então, se salvava pela lei e no Novo Testamento se salva pela graça. Não, queridos, sempre foi a graça. O Antigo Testamento, queridos, ele é um testemunho monumental, grande, da maravilhosa graça de Deus em favor do seu povo. Você vê Deus sendo gracioso com o seu povo, movendo o seu povo, libertando o povo do Egito, libertando o povo de várias outras situações, protegendo o povo, ensinando o povo, advertindo o povo, disciplinando o povo, mas amando o povo, dando graça ao povo.
testemunho desse amor de Deus, dessa graça de Deus sobre o seu povo. Da mesma forma, queridos, o Novo Testamento, ele também é cheio de mandamentos. Alguns dizem, Antigo Testamento é a lei, Novo Testamento é a graça. Você vai encontrar o Antigo Testamento cheio de graça. E você vai encontrar o Novo Testamento repleto de lei. Repleto de mandamento, repleto de coisas. Façam isso e não façam aquilo. Observe atentamente o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Amados, de fato, nós não somos salvos pela lei. Não é a lei que nos salva. Mas, queridos, nós demonstramos o nosso amor a Cristo obedecendo a lei. A lei não nos salva. Mas ao obedecer à lei, nós demonstramos que verdadeiramente amamos a Deus. João capítulo 14, versículo 15 diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então não existe essa separação de graça de Deus de lei de Deus. A graça não aboliu a lei como nós vimos, mas confirmou. Nós precisamos viver a lei. 1 João, capítulo 5, versículo 1 e 3 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Queridos, frequentemente a gente ouve afirmações como o cristianismo ele não é um monte de normas sobre o que fazer e o que não fazer. Ser cristão não é cumprir uma série de mandamentos. Não é ter uma lista de regras a se cumprir. E, queridos, é verdade isso. Há um bom grau de verdade nessa afirmação. Ser cristão não é cumprir uma lista de isso pode e isso não pode. Isso não é ser cristão. Com certeza. Há uma verdade nessa afirmação. O cristianismo é muito mais do que uma mera lista de procedimentos, de coisas que se fazem e coisas que não se fazem. Em sua essência, queridos, o cristianismo é um relacionamento pessoal com o próprio Cristo. É isso, é verdade. Ser cristão não é simplesmente cumprir leis. Ser cristão é ter um relacionamento pessoal com Cristo. Mas, queridos, sem contrariar isso, não obstante a isso, de que ser cristão é ter um relacionamento pessoal com Cristo, o cristianismo, queridos, ele não é destituído de regras. Ele não é sem lei. Ele não é solto. O Novo Testamento, a gente já falou, ele claramente inclui alguns. Não faça isso. E alguns faça isso. Ele deu regras. O cristianismo, queridos, não é uma religião que sanciona, que dá autoridade à ideia de que todos têm o direito de fazer o que bem entender. De fazer o que acha melhor para a sua vida. Ao contrário, queridos, o cristianismo ele nunca dá a alguém o direito de fazer aquilo que é errado. Aquilo que é contrário à própria lei de Deus. Porque o que precisa ficar claro? O que define o que é errado? É o que você pensa? É o que eu penso? O que define o que é errado
É o que a Bíblia diz que é errado. A lei de Deus. Ela que define o que é errado. Mas esse é amados, um problema. O sem lei. Os que acham que é possível viver sem lei. E cuidado, querido. Eu escolhi esse salmo, lá no início, que fala dos jovens. Não é exclusivo isso para os jovens, por favor. Mas eu escolhi porque esse é um problema que tem atacado muitos jovens. Muita gente legal por aí e que prega um evangelho sem lei. Um evangelho da graça. Onde a graça suplanta tudo. É verdade, queridos. A graça suplanta tudo, mas ela não abole a lei. Mas, queridos, existe um outro problema com relação à lei de Deus. Uma outra heresia, uma outra falácia que existe com relação à lei de Deus no meio do povo de Deus. E esse outro é o legalismo. Existem aqueles que vivem uma forma legalista de cristianismo, se é que existe uma forma legalista de cristianismo. O legalismo, queridos, é a heresia contrária do que a gente acabou de ver do sem lei, do antinomianismo. É o contrário. É o irmão gêmeo contrário. Enquanto que o sem lei lá, ele nega a importância da lei, ele desconsidera a lei, o legalismo ele exalta a lei acima da graça. Ele põe a lei como maior do que a graça. Os legalistas, amados, nos dias de Jesus, eles eram os fariseus. Lembra dos fariseus? Eram eles. Era bem representado neles. E Jesus, amados, reservou aos legalistas, reservou aos fariseus as suas críticas mais fortes. As críticas mais contundentes de Jesus foi contra os fariseus, contra os legalistas. Amados, a distorção fundamental do legalismo é a crença de que a pessoa ela pode conquistar por si mesma a entrada no reino de Deus. Ela pode até não afirmar isso. Ela não fala. Ela fala, salvação é de graça. É pela graça de Deus. Mas ela vive de forma a ensinar, a crer, a evidenciar a crença de que a entrada dela no céu, no reino de Deus, é através do cumprimento da lei de Deus, de um legalismo. Amados, os fariseus, eles acreditavam que, devido à sua condição de filhos de Abraão, e simplesmente por isso, porque eles eram filhos de Abraão, eles eram judeus, pela sua o seu cuidadoso cumprimento da lei de Deus, do que eles entendiam da lei de Deus, e que então isso era prova de que eles eram filhos de Deus. Eles achavam que eles eram filhos de Deus e que isso era provado, primeiro, porque eles eram judeus, e segundo, porque eles cumpriam o que eles entendiam da palavra de Deus, da lei de Deus. Então isso para eles era evidência cabal de que eles eram filhos de Deus. Na essência, então, amados, uma atitude dessa é a negação do evangelho. É negar o evangelho de Jesus. E eu estou falando dos fariseus, né? Tem alguma semelhança conosco hoje? Será que tem alguém que se diz, não, eu vou para o céu, sim. Por que você vai para o céu? Ah, porque eu sou filho de Deus. Como que você sabe que você é filho de Deus? Ah, porque meu pai era crente, meu avô era crente, meu não sei quem era crente, e eu cumpro a palavra de Deus. Será que a gente tem alguma coisa no nosso meio assim? Amados, para que os fariseus, então, eles pudessem crer
que eles podiam guardar a lei de Deus. Então eles tinham entendimento de que eles podiam entrar no reino de Deus porque eles cumpriam a lei de Deus. Então, para eles se justificarem de cumpridores da lei de Deus, é que entram alguns aspectos desse legalismo que a gente tem que estudar e entender como que eles se aplicam hoje. O primeiro aspecto do legalismo, queridos, a primeira característica, a primeira forma de viver de forma legalista, o evangelho, é que eles tinham que reduzir, que adaptar a interpretação da lei de Deus mais estrita e mais insípida possível. Então a primeira coisa é a interpretação da lei. Eles eram legalistas porque eles entendiam a lei de Deus de uma forma muito particular. E da forma como eles entendiam, então, eles cumpriam. A história, queridos, do jovem rico, ela ilustra muito bem esse aspecto. Lembra? O jovem rico chegou para Jesus e perguntou como que poderia, lá em Mateus 19, e perguntou como que poderia herdar a vida eterna. Jesus disse, guarde os mandamentos, cumpra a lei de Deus. E o rapaz, feliz da vida, então, diz, eu já cumpro, eu já guardo a lei de Deus, eu sou um cumpridor da lei de Deus, eu cumpro a lei de Deus. Jesus, então, vira para ele e decisivamente revela algo para ele que choca ele. Mostra a ele que ele era legalista, mostra a ele que ele cumpria uma lei, mas a lei de um Deus diferente do Deus verdadeiro. Ele cumpria a lei do Deus da riqueza. Jesus vira para ele e fala assim, então tá, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O texto diz que o jovem rico seguiu seu caminho entristecido por não conseguir cumprir esse mandamento de Deus. O que acontece, amados? Aquele jovem tinha uma interpretação da lei. Ele criou, e eles, os fariseus, eles criaram um conjunto de interpretações de leis, da lei de Deus e criaram então regras. E dentro dessas regras, então, ok, perfeito. Eles estavam fazendo aquilo. Só que Jesus vem e apresenta um aspecto diferente. E apresenta que eles cumpriam uma lei, mas não por causa de Deus, cumpriam uma lei por causa deles mesmos. E aí, quando eles são confrontados com isso, o jovem entristece e segue outro caminho, não o caminho de Jesus. Então, o primeiro aspecto do legalismo é uma interpretação da lei particular. Então, cria um conjunto de leis. Que se junta muito a um segundo aspecto, que é uma interpretação da lei. O segundo aspecto é que eles criam a própria lei. O legalista, ele cria aquilo que é a lei de Deus. Ele cria aquilo que é o pensamento correto de Deus. O que eu quero dizer com isso? Tradições. Criam tradições santas, sacras. Como diria um antigo presidente nosso aí, imexível. Entendeu? Cria situações que não são a lei de Deus, mas colocam em pé de igualdade com a lei de Deus. Tendo que se cumprir assim como a lei de Deus. Privam, amados, então, as pessoas das suas liberdades, acorrentam essas pessoas de tal forma que elas não conseguem se libertar do peso dessa tradição, dessa lei criada. E pode ter certeza disso, queridos. Esse tipo de legalismo
não morreu com os fariseus. Eles vivem até hoje esse tipo de legalismo. E ele assola a igreja de geração em geração. De geração em geração se levantam esses legalismos, essas tradições que brigam em pé de igualdade com a lei de Deus. Então, uma forma de ser legalista é dar tanta importância às tradições, a uma lei própria criada, quanto se dá à própria lei de Deus. Amados, geralmente o legalismo ele surge como uma oposição ao sem lei. Não, está desandado esse negócio, ninguém tá nem aí para a lei de Deus, ninguém está cumprindo. Então, a gente tem uma dificuldade de voltar para as coisas mais equilibradas, vamos dizer assim, né? Para a palavra de Deus. Então, a gente vai para um outro caminho, para um outro extremo, que a gente vai para o legalismo. Para a gente se assegurar de que nós não permitiremos que nós mesmos ou outras pessoas caiamos nessa falta de cumprimento da lei moral de Deus, nesse desrespeito à lei moral de Deus, nós então tendemos a criar regras mais severas do que as próprias regras de Deus. Mais pesadas do que a própria lei de Deus. Quando isso ocorre, amados, o legalismo introduz um tipo de tirania, um tipo de peso sobre o povo de Deus. Porque coloca sobre ele um peso que não vem de Deus, mas um peso que vem de homens. Da mesma forma, amados, o sem lei ele também surge de uma reação ao legalismo. Se levanta uma geração extremamente legalista, extremamente pesada na condução da igreja, então se levanta uma geração sem lei, contrária à lei de Deus. Elas se levantam em prol de uma liberdade, dessa opressão do legalismo, em busca de uma liberdade moral de agir, e nisso desvirtua e cai e corre cegamente. Os cristãos, amados, ao buscar essa liberdade, devem tomar cuidado para não confundir a palavra, uma frase conhecida muito aí. Não confundir liberdade com libertinagem. Não confundir esses dois extremos. Uma outra forma, queridos, de legalismo na igreja é exaltar questões de menor importância. Eu vou botar aqui, ó, menor, menos. Importância. A gente evidencia, a gente põe em evidência coisas menos importantes e negligencia outras mais importantes. Jesus, amados, repreendeu os fariseus por eles imitarem as questões, esquecerem as questões mais relevantes da lei, mas obedecerem pontos menores e serem intransigentes em pontos menores. Mateus capítulo 23, queridos. Versículo 23 também. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer essas coisas, o dízimo, sem omitir aquelas: a justiça, a misericórdia e a fé. Guias de cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Amados, essa tendência permanece como uma ameaça constante na igreja. Por vezes, amados, na igreja a gente se vê discutindo
Bobeira! A liderança briga por causa da posição do banco da igreja. Mas não briga pela santidade do povo de Deus. A gente disciplina alguém porque separou, um casal que se separou, que é sério, é grave. Mas nunca disciplinou um oficial da igreja porque não é cheio do Espírito Santo. A gente tem que cuidar com isso, queridos. A gente tende a exaltar um nível supremo de importância aquela virtude que a gente possui. E negligenciar e colocar como de segundo escalão, de menos importância, aquilo que a gente tem dificuldade. Se eu tenho problema com pornografia, eu acho que pornografia é um pecado menor. Não, na minha cabeça nem passa a adulterar. Então esse é o pecado extremo, maior. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, queridos? Eu estou conseguindo me fazer entender o que eu quero dizer quanto a esse dar muita importância àquilo que tem menos importância? Fazer umas coisas em detrimento das outras, e o que define o que é mais importante ou menos importante não seria, no caso, a palavra de Deus, mas seria como eu vivo, as minhas qualidades, as minhas virtudes, ou os meus defeitos, as minhas fraquezas. Tem gente que acha um escândalo absoluto uma dança. Mas não liga para a fofoca. A fofoca, tudo bem. Entendeu? É esse tipo de relação do legalismo que nós temos que cuidar. E, amados, o único antídoto, tanto para o legalismo quanto para o sem lei, amados, o único antídoto para isso é um estudo sério da palavra de Deus. Só assim, queridos, nós seremos instruídos corretamente naquilo que verdadeiramente agrada ou aquilo que desagrada a Deus. Que esse é o espírito da lei de Deus. É saber o que agrada e saber o que desagrada a Deus. E agora então aqui, queridos, agora sim eu quero falar sobre a lei de Deus. Eu quero falar para vocês sobre um tríplice uso da lei. Para que a lei de Deus existe? Qual a função dela? Todo cristão, amado, geralmente luta com, ou se questiona, de que forma que a lei do Velho Testamento se relaciona com a minha vida hoje? Como que ela se aplica na nossa vida? A gente vai ter um estudo, amados, em que a gente vai fazer essa separação da lei de Deus. Entendeu? O que é lei moral, o que é lei cerimonial, entendeu? O que é lei, me fugiu o termo, é lei estatal, né? Lei como Estado, entendeu? Que tinha lá em Israel. Mas por ora, amados, é a lei do Velho Testamento, e aí a gente se pergunta nisso aí, de como que ela se relaciona na nossa vida. Se essa lei do Velho Testamento, então, ela se torna irrelevante para os cristãos, ou se ela deve ser cumprida ainda nos nossos dias, ou que porção dela, como que isso faz? Como a heresia, mas do sem lei, tem se tornado cada vez mais impregnada em nossa cultura, a necessidade de responder essas perguntas torna-se progressivamente mais urgente. A heresia, amados, do abandono total da lei, do sem lei, ou do legalismo, elas tendem a corromper a igreja de Deus, a igreja de Cristo, o povo do Senhor. Amados,
a reforma protestante ela fundamentou-se na graça. Ela evidenciou a graça e não a lei. Entretanto, amados, a lei de Deus ela não foi repudiada na reforma protestante. A reforma evidenciou a salvação, a justificação pela fé somente. E isso obra de graça de Deus. Mas a reforma ela não repudiou a lei de Deus. Ela manteve. João Calvino, amados, falando sobre isso, por exemplo, ele escreveu que isso que ficou conhecido como o tríplice uso da lei. Para que essa lei existe, então? Para que ela se aplica? Como que ela se aplica em nossa vida ainda? Para qual a função dela? E aí, ele diz que a primeira função, o primeiro uso da lei de Deus na nossa vida é que ela ser um espelho. Ela é um espelho para nós. Por um lado, amados, a lei de Deus, ela reflete, ela espelha a perfeita retidão de Deus. A lei de Deus, ela diz o quão perfeito é Deus. O quão maravilhoso é o Senhor. A lei de Deus nos diz sobre quem é Deus, como Ele é, a santidade do Senhor. Ela revela isso. E talvez, amados, ainda mais importante, a lei traz a luz e contrasta a santidade de Deus, a perfeição de Deus, mas a lei de Deus ela também reflete a imoralidade de Deus. O quanto que... Desculpa, meu Deus, esquece isso. Eu errei aqui. Ela reflete a perfeição de Deus e a imoralidade do homem. Do homem. Pelo amor de Deus. Perdão aí. Tá? A lei de Deus, então, ela reflete a santidade, a perfeição de Deus e a imoralidade do homem. A imperfeição do homem. A queda. A depravação do homem. A lei de Deus evidencia isso. Ela, na verdade, ela evidencia a realidade. Ela evidencia a realidade de Deus, santo, justo, perfeito, e evidencia a realidade do homem, impuro, imoral, depravado, caído. Agostinho, amados, escrevendo sobre isso, diz que a lei ordena que nós, após tentarmos fazer o que é ordenado, e assim sentindo a nossa fraqueza sob a lei, porque a gente não consegue cumprir ela, possamos aprender a implorar pela ajuda da graça de Deus. A lei de Deus evidencia para nós a nossa realidade, o quão depravados que nós somos. Então ela evidencia também a nossa incapacidade de cumprir essa lei. Então ela nos leva ao quê? A pedir pela graça de Deus. Ela revela essa face graciosa do Senhor. A lei, amados, ela realça a nossa fraqueza, de forma que nós possamos buscar somente em Cristo esse cumprimento dessa lei. Somente a força de Cristo para cumprir essa lei. Ali, então, amados, a lei aqui, ela, como um espelho, ela também atua, então, como um professor que nos ensina que é só em Cristo que nós conseguiremos. Essa é uma função da lei. Segunda função, segundo propósito da lei de Deus, amados, para as nossas vidas, é que a lei de Deus ela é uma restrição do mal. Ela cumpre o propósito de restringir o que é mal. A lei, amados, por si só, não pode transformar os corações humanos. A lei não transforma o meu coração. A lei não transforma o meu coração mau, caído, depravado, em um coração bom, justo e limpo.
Mas a lei, amados, ela pode, entretanto, servir para proteger os íntegros dos injustos. Fazer uma separação e criar uma proteção dos justos dos injustos, dos íntegros e dos caídos. Calvino, amados, diz que o propósito dessa lei ocorre por meio das suas amedrontadoras denúncias e consequente medo do castigo de Deus. Para restringir aqueles que, a menos que forçados, não têm nenhuma consideração pela retidão e pela justiça. O que ele está querendo dizer aqui, amados? Qual que é a função da lei? Fazer com que aqueles que, mesmo que não tenham essa bondade implantada no seu coração por Deus, mas que, em virtude da denúncia que essa lei gera, ele venha se adequar a essa lei. A lei, ela dá um limite para o mal. Ela evidencia aquilo que é mal, diz que é mal, e impõe então um limite. A lei, amados, ela permite que uma medida limitada de justiça nessa terra, até que o julgamento final seja concretizado. É a lei. E isso é importante a gente pensar. A gente vive hoje, e aqui a gente está falando de lei de Deus, mas olha a associação com a lei estatal, queridos. A gente vive um tempo que tanto se fala, o Estado é laico. E perfeito, ele é laico mesmo. Mas se dá esse entendimento, um entendimento assim, essa afirmação, um entendimento de que o Estado é ateu. Não é. Olha a lei. Pega as leis. Pega a Constituição. Ela tem um fundamento cristão. É o cristianismo que trouxe isso, queridos. É fruto da religião, é fruto do cristianismo. Essa proteção dos mais fracos, essa proteção dos justos perante os injustos. É a lei que faz isso. E a lei, então, do nosso Estado, ela de alguma forma, ela reflete, ela espelha esse aspecto da lei de Deus. Para preservar, para proteger os justos dos injustos. E o terceiro propósito, queridos, da lei de Deus é revelar aquilo que agrada a Deus. É nos ensinar isso. Queridos, como filhos de Deus, nascidos de novo, amados, a lei, então, ela nos ilumina quanto ao que agrada o nosso Pai Celeste, a quem então a gente deve servir. Ela dá direção, amados, para a gente entender aquilo que agrada o nosso Senhor. O cristão, queridos, ele tem o prazer na lei. Da mesma forma que Deus mesmo se deleita nela. Deus se agrada na lei dele. E o cristão, ele precisa se agradar da lei de Deus. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente já leu esse texto, João 14, 15. Essa é a função mais importante da lei de Deus, queridos. Servir como um instrumento para que o povo de Deus lhe atribua honra e glória. A lei de Deus é um instrumento para eu e você honrarmos ao Senhor. Atribuirmos glória a Ele. Queridos, ao estudar, ao meditar na lei de Deus, ao se aprofundar na lei de Deus, nós estamos frequentando a escola da justiça. A escola da justiça de Deus, da justiça divina. Nós aprendemos aquilo que agrada e aquilo que ofende o nosso Deus. A gente se depara com essas verdades. A lei moral que Deus revela nas Escrituras nos é sempre obrigatória, queridos. Sempre obrigatória. Eu gosto de dar esse exemplo geralmente.
Porque ele evidencia muito facilmente isso. Quem que deve devolver dízimo? Responde aí para quem está do teu lado. Quem é que deve devolver o dízimo? É provável, queridos, que você disse que quem deve devolver o dízimo é crente. Eu quero te responder que essa é a resposta errada. Quem tem que devolver dízimo? Todos. Todos devem obedecer à lei de Deus. Então, todos devem devolver o dízimo ao Senhor. O que se espera? O que se espera é que aqueles que dizem que servem a Deus, esses sim devolvam. Da mesma forma que... E por que eu dei o dízimo? Para a gente... Dei o exemplo no dízimo, para a gente amplificar o exemplo. Porque eu vou te dar um exemplo muito mais claro. O mandamento de Deus é: não matarás. Quem que não deve mandar? Aliás, quem que não deve matar? Aí é claro, você vai responder: todos. Ninguém deve matar ninguém. Verdade? Mas o que se espera? É que aqueles que dizem que servem ao Deus que deu esse mandamento, esses não matem. E isso então, queridos, é para toda a lei de Deus. Para quem que é a lei de Deus? Para todos. Mas o que se espera é que aqueles que dizem que servem ao Deus que deu essa lei, esses sim cumpram essa lei. Vivam essa lei. Amados, a nossa redenção é da maldição da lei. Não da obrigação de obedecer à lei de Deus. Jesus não veio nos livrar da lei. Ele veio nos livrar da maldição da lei. Nós somos justificados, queridos, não devido à nossa obediência à lei. Não é isso que nos justifica. Mas, amados, para que nós possamos nos tornar obedientes à lei de Deus. Para isso é que nós somos justificados. Amar a Cristo e guardar os seus mandamentos, é para isso que nós somos justificados. Amar a Deus e obedecer a sua lei, é para isso que nós somos justificados. Então, queridos, quando nós pensarmos agora em lei de Deus, faça uma autoanálise. Num grau maior ou num grau menor. Será que eu não estou seguindo o caminho daqueles que vivem sem lei? Ou será que eu não estou seguindo o caminho daqueles que são legalistas? Amados, que o Senhor nos dê sabedoria. E Ele já nos deu aonde buscar essa sabedoria. É na palavra dEle. Mas que Ele nos dê então essa sabedoria para nós discernirmos os tempos e os nossos pensamentos. Para que a gente não caia nem para aqueles que vivem sem a lei, nem para aqueles que vivem o legalismo, mas aqueles que vivem a lei da graça de Deus implantada em nós. Amém, queridos? Que Deus nos ajude nessa tarefa muito, muito e muito difícil. Queridos, fiquem em paz então. Deus os abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Amém.